Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso IDOR Podcast. Eu sou Hermes Garcia, host desse podcast, junto com a minha parceira Lívia. Tudo bem, Lívia? Tudo bem. Felizmente host, né? Felizmente Esqueceu host de desse falar podcast. isso hoje, Hermes. Hoje a gente é uma conversa muito especial com a Michele Artioli. Ela é enfermeira de formação com mestrado e doutorado na área. Ela tem vivência internacional e uma atuação que vai dar assistência até à liderança acadêmica. Atualmente, ela é gerente de ensino no IDOR, coordena o programa de residência multiprofissional em oncologia e também é docente do IDOR no curso de enfermagem. Oi, Michele, obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com vocês hoje e muito obrigada. Me sinto muito honrada com o convite. A gente começou bem, trouxe docente da graduação, né? A gente está muito bem, mas eu, como sempre, começo com a primeira pergunta, que eu sou mais curioso que a Lívia aqui. Eu queria já começar de cara perguntando por que enfermagem, Michele? Por que enfermagem? Eu decidi muito jovem, né? Muito nova o que eu queria fazer, né? Para a minha carreira. Eu sempre tive uma afinidade pela área da saúde desde menina, né? E conforme eu fui para o ensino médio, comecei, né, a ter exposição, visitar, né, serviços, né, com as atividades que são feitas também de visita na escola, eu tive a oportunidade de me aproximar também desse mundo da saúde. Comecei a ler muito, porque eu sempre gostei muito, sempre fui muito curiosa. E eu tenho uma história pessoal, né, que meu pai teve um diagnóstico de câncer muito jovem, com 35 anos, e aquilo sempre me gerou muita curiosidade, né? E ele sempre relatava muito o cuidado do enfermeiro durante todo o processo de doença. Então, aquilo sempre me despertou uma curiosidade muito grande. E quando eu comecei a estudar as áreas profissionais voltadas para a saúde, e eu entendi qual era, de fato, o papel de um enfermeiro em todo o processo do cuidado, eu tive certeza de que era essa profissão que eu queria para mim, né? Por toda a beleza da profissão e também por toda a ciência que envolve este cuidado. Qual idade você tinha quando teve esse clique? Eu tinha uns 14 anos. Bem novinha, né? Eu era bem jovem, eu tenho muita clareza nessa época dessa definição. Às vezes as pessoas falavam, por que você não faz a outra profissão ou a outra na área da saúde? E eu dizia, não, eu tenho certeza que é a enfermagem. E aí, quando eu comecei de fato a graduação, eu tive a felicidade de ver que era aquilo que eu queria para mim mesmo. Legal. Então a intenção inicial já era cuidar. Não pensava nada ainda no futuro de gestão, alguma coisa assim? Era ser a enfermeira que cuida ali e dá assistência? Sim, sempre voltado para esse cuidado do outro. E já que a gente comentou um pouquinho que tem essa parte da docência também, eu queria que contasse também um pouquinho como que funciona, né? A parte que atualmente você coordena a residência multi. A gente vai evoluir em outros pontos da sua carreira de enfermeira, mas eu estou procurando saber dessa questão da residência. Como que é coordenar isso? Como que é? Você orienta também? Como que funciona? A coordenação da residência é uma realização muito grande para mim, né? A gente... o primeiro projeto que eu tive no IDOR foi o desafio da gente submeter o pedido, né, do credenciamento, da autorização do programa de residência multiprofissional em oncologia lá para São Paulo e o de enfermagem oncológica aqui no Rio de Janeiro. E eu falo que foi uma realização pessoal porque é muito legal você cuidar, né? E eu sempre fui muito satisfeita com isso, mas cuidando, durante todo esse meu período de cuidando do outro, eu vi o quanto é importante a formação das pessoas que cuidam e o quanto faz a diferença você ter uma boa formação. Então, ter a oportunidade de coordenar um programa permite com que eu traga para essa coordenação, junto das pessoas, né, que estão comigo nesse desafio, a Natália, o Rafael e outras pessoas que estão junto com a gente aí desde sempre, né, nesse projeto, permite que a gente traga um pouco da essência, da minha essência, né, para o programa e de tudo aquilo que a gente enxergou
enquanto esteve na assistência e no cuidado desses pacientes, para contribuir, e eu falo que na verdade, não é incentivar, é influenciar, né, esses alunos para que eles persigam essa importância da formação, do conhecimento científico, do cuidado humanizado. Então, para mim, é um presente poder contribuir com a formação desses profissionais para ter aí enfermeiros, né, bem formados, que esse é o nosso objetivo. Além de você coordenar, né, esse programa de residência, você também tem especialização na área oncológica, né? E aí queria entender um pouquinho qual foi a motivação, se foi a situação com seu pai, se isso te inspirou, como é que foi essa ideia de você seguir esse caminho? Essa minha atração pela oncologia, essa minha curiosidade, né, começou com uma curiosidade, na verdade, né? Essa curiosidade, ela surge por conta do diagnóstico do meu pai. Eu era muito pequena, eu tinha só 4 anos, mas eu me lembro, foi muito marcante, né? Naquela época não existiam tantos medicamentos para controle de náusea, de vômito, né? E eu lembro, né, de quando ele passava mal. Eu lembro que aquilo ficou muito marcado em mim e por isso surgiu essa curiosidade de entender todo o processo da doença, né, de todo o cuidado envolvido, né? São tratamentos que são muito complexos, que geram muitos efeitos colaterais. Então, como que o enfermeiro pode atuar para amenizar isso? Eu era muito curiosa em relação a isso. Então, essa minha atração pela oncologia, ela vem por conta, né, do que eu vivi dentro da minha casa. Começou com uma curiosidade e depois se tornou um amor, né? Que eu digo que a minha grande paixão, além da enfermagem, é a oncologia. Porque eu tive a oportunidade, durante a graduação, de ter contato, né, durante a faculdade, embora eu não tinha uma disciplina voltada, né, para a oncologia, mas nos estágios, né, tanto na parte de gestão como na parte assistencial, o câncer é uma doença, né, muito frequente na população, então a gente tinha contato com esse tipo de paciente. E eu tive a oportunidade de, durante a graduação, participar de um processo seletivo e ser selecionada para fazer um estágio extracurricular no contraturno do período que eu estudava, que era num serviço terciário que é todo oncológico. E ali eu descobri o meu grande amor. Eu vi que não era só uma curiosidade, e quanto mais eu aprendia e entendia sobre a oncologia e sobre toda a complexidade, eu tive certeza que era a especialidade que eu gostaria de seguir. E aí, então, depois que eu me formei, eu fiz a especialização, né, após lato sensu, de enfermagem oncológica. Depois disso, fiz o meu mestrado também em ciências na área da oncologia e depois o doutorado também. Quanta coisa. Não, e é legal ver, assim, embora você tenha passado por um momento delicado, né, com seu pai, isso se transformou num amor, né, da sua carreira. Isso é bem legal de saber. Michele, você lembra de como que foi o começo? Assim, vamos falar, me formei, agora eu sou a profissional que estou começando aqui no hospital. Como que foi assumir o plantão? Quais foram os seus nervosismos ali do primeiro plantão da enfermeira Michele? Assim? Olha, eu lembro que deu um baita frio na barriga, né? Embora eu já fosse estagiária, e aí logo que eu me formei eu tive a felicidade de ser efetivada e continuei na instituição como enfermeira, mas aí assumindo toda a responsabilidade de uma enfermeira. Eu lembro que o meu primeiro plantão eu tremi igual vara verde, eu costumo dizer, porque realmente eu não tinha mais alguém ali no meu backup, né? Eu era o backup das pessoas e eu tinha toda a responsabilidade do cuidado daqueles pacientes também. E eu me formei muito jovem, né? Eu tinha 21 anos quando eu terminei a faculdade e eu nunca esqueço uma situação que eu entrei no quarto do paciente e aí o paciente falou assim: eu quero falar com a enfermeira. Falei: eu sou a enfermeira? Não, você não tem nem 18 anos, você não é a enfermeira. Eu tive que mostrar o meu documento de identidade para provar para ele que eu tinha aquela idade, eu já era enfermeira formada e eu era responsável. Porque ele dizia: não, você é muito jovem. Eu falei: não, eu sou jovem, senhor, mas eu sou a enfermeira responsável. Então, é um desafio. Quando a gente também se forma muito jovem,
você fica mais inseguro, né? Você leva um tempo, porque uma coisa é você ter todo o conteúdo teórico, outra coisa é você usar isso e você ter experiência. Então, o início, ele é muito desafiador, mas usando tudo aquilo que você aprende na teoria, levando para a prática, eu lembro que depois de uns 3 meses eu já tinha muita segurança e tranquilidade de tocar aquele dia a dia, né? Você já fica mais familiarizado e você começa a colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu. Eu imagino que além de lidar com um paciente muito jovem, né? Querendo ou não, a enfermeira é a líder que é responsável ali também pelos técnicos. Liderar o posto de enfermagem, eu imagino que é um desafio também. Também é um desafio por isso, porque eu tinha profissionais ali que tinham 20, 30 anos de experiência, né? E o enfermeiro, dentro das atribuições dele, uma das atribuições é a liderança. Não é só a liderança do cuidado, mas a liderança da equipe também, de toda a organização. Então, também um desafio, foi um desafio, mas com aquilo que a gente foi aprendendo, sendo muito parceiro, porque eu sempre acreditei muito nisso, né? No poder que a enfermagem tem e do trabalho em equipe. Ninguém faz nada sozinho. Então, o enfermeiro tem o seu papel bem estabelecido dentro da equipe de saúde, assim como o técnico de enfermagem, em alguns serviços que ainda tem auxiliares. Enfim, esse papel bem estabelecido e trabalhando em conjunto, na minha opinião, é o que fortalece a equipe e faz essa engrenagem girar com muita destreza e o benefício é sempre para o paciente, né? Para o cuidado desse paciente. Com certeza. Agora a gente queria que você falasse um pouquinho da sua vivência fora do Brasil, né? A gente sabe que você estudou um tempo lá fora. Queria que você falasse um pouquinho mais, como que você conheceu a instituição, como que você foi e como foi essa experiência lá também. Eu tive essa oportunidade também, que foi um aprendizado enorme. Eu já tinha bastante tempo na oncologia, e eu tive a oportunidade de ir para Nova York, né, numa instituição que é referência também no cuidado do câncer, e é um hospital especializado em câncer também. E eu fui muito para entender como era esse funcionamento dentro da instituição, principalmente a nível ambulatorial, né, não hospitalar. Hospitalar eu só passei para conhecer e visitar, mas eu fiquei mesmo no ambulatório. Então, vendo todo o funcionamento da unidade, a central de quimioterapia, como que era o processo de manipulação dessas quimioterapias, a atuação desses enfermeiros e a divisão que existia, né, e que existe na formação desses enfermeiros, né? Hoje, quando você olha para esses níveis, né, de formação, é diferente aqui no Brasil para os Estados Unidos ou outros países como o Canadá. O enfermeiro lá fora, ele tem a formação da graduação e aí, a depender do nível que ele quiser se especializar, ele tem que fazer determinados cursos, né, e ir se especializando. E lá fora tem uma prática que é chamada prática avançada de enfermagem, que o enfermeiro tem uma formação específica, tem que fazer mestrado, doutorado, tem que ter muitas horas assistenciais, enfim, tem uma série de critérios que eu não vou ficar falando aqui porque eu não sei de cor. Então, quando eu fui, eu tive muito a oportunidade de ver a atuação desses enfermeiros, tanto os enfermeiros assistenciais, clínicos, como os enfermeiros de prática avançada, que é regulamentado, isso varia um pouco de estado para estado, tem toda uma regulamentação específica. Enquanto que aqui no Brasil, atualmente, a gente não tem essa prática. Mas a minha tese de doutorado foi voltada, né, com o objetivo de tentar mapear qual era o conceito dos profissionais de enfermagem em relação ao papel desse enfermeiro, e cruzando um pouquinho com os efeitos clínicos do paciente, para a gente poder tentar mapear, né, como que é o entendimento dos profissionais. Embora a gente não tenha essa prática regulamentada no Brasil,
Mas a gente tem a figura de um enfermeiro clínico, por exemplo, em alguns serviços, né, e que fazem um atendimento mais ambulatorial e assistencial para esses pacientes, voltado realmente para o manejo de eventos adversos, para monitoramento desses pacientes. Então, quando eu fui para lá, eu tive a oportunidade de entender todo esse ecossistema, como que é o atendimento desse paciente, né? O paciente ele entra num consultório, ele fica ali, e os profissionais que vão se revezando. Então, o médico termina a consulta, agora vem o enfermeiro. Então, o paciente fica no consultório e os profissionais que vão, agora precisa vir o psicólogo, agora precisa vir a enfermeira estomaterapeuta. E eu falo que quando eu voltei, eu falo que eu voltei triste e feliz. Porque eu falo que eu voltei triste porque a gente aqui no Brasil tem muita gente que, se a gente tivesse uma regulamentação, óbvio que isso precisaria ser feito junto com os órgãos federais, né, o Conselho de Enfermagem, né, junto com toda uma parte olhando para o ensino e para a formação desses profissionais, mas eu acredito muito na capacidade e na força da enfermagem brasileira. Então, eu falo que eu voltei triste porque eu conheço muitas colegas, né, que juntas a gente poderia trabalhar para que a gente pudesse trazer uma implementação de uma prática como essa. Embora tenha muitas outras questões, enfim, muitos desafios atrelados. E eu falo que eu voltei feliz porque, pela bagagem e a experiência que eu tenho, olhando para mim, né, eu vi aquilo como... Eu sou muito parecida com essas enfermeiras. Eu tive uma formação diferente, mas as oportunidades que eu tive de assistenciais, né, poder estar inserida num cenário clínico, com uma equipe multidisciplinar, junto com o médico, junto com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o nutricionista, com o farmacêutico, enfim, muitas outras áreas profissionais, trazendo esse olhar multi no cuidado desse paciente, permitiria que a gente conseguisse evoluir numa discussão, né, para essa regulamentação. Óbvio que nada é simples, né, tudo é complexo. Eu estou falando de uma forma muito, né, simplista aqui. Mas foi uma experiência enorme, assim, contribuiu muito e eu entendo também que o momento que eu fui foi um momento em que eu também estava muito madura, né, porque eu já tinha quase 10 anos de atuação na oncologia, então a gente consegue ir e ter esse olhar, né, essa criticidade de ver o que funciona, o que não funciona, as diferenças que existem mesmo do sistema de saúde de um país para o outro, mas foi uma experiência assim, transformadora para mim. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Eu fico pensando, se a gente dá um passinho só para trás, né, antes de ir até como enfermeira, depois para ter a especialização como enfermeira de oncologia. Hoje a gente tem uma prática que não necessariamente todos os enfermeiros têm a especialização em oncologia para atuar em oncologia, mas eu queria que trouxesse para mim, pensando assim, o quanto de autonomia tem o enfermeiro que se especializa nisso e talvez caminha para um mundo onde isso se torna mais realidade, né? Talvez a especialização seja um primeiro passo para poder ter um mercado mais preparado, que atue de maneira mais efetiva. Sem sombra de dúvida, né? Você ter o profissional, e isso, a gente está falando de oncologia, mas a gente pode extrapolar isso para qualquer especialidade da enfermagem. Você ter um profissional que é especializado, isso traz capacitação, né? Você prepara esse profissional. Então, eu não fiz a residência, né? A minha especialização não foi no modelo de residência, foi uma pós-graduação lato sensu. Mas eu digo que ela foi assim crucial, porque foi ela que me trouxe toda a bagagem e toda a solidez, né, científica e de conteúdo teórico para eu poder ir e atuar, né, no cuidado especializado desse paciente. Porque o enfermeiro ele sai da graduação com uma formação generalista. Ele é preparado
E ele pode sair e atuar em qualquer área? Sim, ele pode. Mas se ele se especializa, isso traz para ele uma capacitação profissional, na minha opinião. Eu entendo dessa forma, né? Ele se capacita e, com certeza, o cuidado que ele vai prestar para esse paciente é um cuidado maior, de qualidade, com embasamento, né? Com ciência. Não só porque eu aprendi assim, né? A enfermagem tem uma ciência atrelada a ela. E todo o cuidado que é feito dentro da enfermagem, ele tem um porquê, né? Então, por que funciona a veia desse jeito? Porque tem uma ciência, não é um achismo. Mas é porque me ensinaram. Não, mas vem aqui, vamos te explicar, então. É por causa disso, né? Só ele um entende exemplo. por que ele faz o que ele está fazendo. É isso. É um pensamento mais crítico, né? Exatamente. Entendi. Aí você falou um pouco, né, da sua vivência lá fora, aí eu queria entender, além dessa questão, né, da regulamentação, da capacitação dos enfermeiros para atuarem em determinadas maneiras, qual é a maior diferença, assim, da atuação na enfermagem que você conseguiu perceber entre aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? Autonomia. Sem sombra de dúvida, é autonomia. É óbvio que quando você olha para esses enfermeiros lá, que são de prática avançada, eles têm uma autonomia maior por conta do escopo deles. Uhum. Mas tem uma questão cultural também, na minha opinião, de muita clareza dos papéis e dos limites, né, que permeiam essa atuação. Então, para mim, hoje, a grande diferença é essa questão da autonomia e dos limites de atuação. Acho que a gente pensando nos nossos graduandos, né, que devem estar interessados, como que é o mercado para o enfermeiro fora? Eu digo assim, o brasileiro que quer ir para fora, tentar carreira, como que funciona isso? Existe todo também um processo, né, em que esse enfermeiro ele precisa fazer uma validação do diploma dele. O que ele fez aqui no Brasil, se ele quiser atuar lá fora, ele vai precisar fazer todo um processo de validação desse diploma, vai ter que enviar o histórico dele, né, com todas as informações. E aí o board, né, lá do país que ele estiver aplicando essa validação, ele vai fazer um check e ver se tudo aquilo que ele estudou aqui no Brasil coincide com o que é pedido e aceito para o escopo de prática desse enfermeiro lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Vamos falar dos Estados Unidos. Então, depois de todo esse processo, a pessoa pode fazer por conta própria. Existem empresas também que prestam esse tipo de serviço, que auxiliam, né, em toda essa documentação para ser feito. E aí eles enviam, tem um tempo em que ele faz essa avaliação e aí, se eles estiverem de acordo, você recebe ali o informativo de que o seu diploma foi validado. Isso não confere o direito de você atuar como enfermeiro, né? De novo, lá muitas coisas mudam de um estado para o outro, por exemplo, nos Estados Unidos, mas, além disso, existe uma prova, que nem aqui no Brasil existe a prova da OAB para os advogados, nos Estados Unidos existe uma prova para os enfermeiros, que é o NCLEX, que todo enfermeiro que atua nos Estados Unidos tem que ser aprovado nesta prova. Então, todo enfermeiro americano que estuda nos Estados Unidos faz essa prova. E um enfermeiro imigrante também precisa, além do processo de validação desse documento, do diploma, ele precisa também ser aprovado na prova. Essa prova é uma prova que traz conteúdo da graduação, da enfermagem como um todo. E existe centro em São Paulo que permite que, por exemplo, enfermeiros brasileiros possam fazer a prova aqui no Brasil. Não precisa ir para os Estados Unidos para fazer essa prova. Tem todo um processo, enfim, tem custo, tem muitos cursos preparatórios também que capacitam esses enfermeiros. E, além disso, então, além da aprovação, para um enfermeiro imigrante, precisa também de um teste de proficiência da língua, né, para permitir que você vá para o país, né, e atue, né? E aí existe a possibilidade de
Tem muitas empresas que fazem recrutamento desses enfermeiros, mas existe essa possibilidade, sim, porque é um país como a Europa, por exemplo, que necessita de profissionais enfermeiros, né, para atuação no seu país, assim como o Canadá. Essa era a minha segunda pergunta, né? Diante de tantas etapas, se o mercado é, de certa forma, atrativo para o enfermeiro. Sim. Fora. É fora e no Brasil também, né? Existem já alguns dados que mostram que o Brasil, daqui a alguns anos, vai começar a sofrer com a falta de profissionais da enfermagem, assim como os países como os Estados Unidos, a Europa já sofrem, né? Canadá. Então, tem muita oportunidade, sim, tanto aqui no Brasil como fora. Pensando isso em escopo assistencial. Né? E levando em consideração todo esse contexto, quais são os maiores desafios atualmente para reter esses talentos, né, aqui no Brasil e também para conseguir atrair mais talentos para dentro da enfermagem aqui? Eu acho que tem alguns desafios, né, na enfermagem. Como enfermeira há muitos anos e muito orgulhosa da profissão que eu escolhi, existe um desafio muito grande de reconhecimento desses profissionais, né? É muito importante valorizar o papel de cada profissional de saúde dentro da jornada do cuidado do paciente, independente da doença, do processo de doença de um paciente. Cada profissional tem a sua importância, porque cada um traz um olhar frente àquilo para o que foi formado, né? Então, acho que tem um desafio muito grande de conseguir mostrar para a sociedade o quão importante é o papel desse enfermeiro. O enfermeiro ele tem atribuições que vão muito além da coordenação do cuidado, né? Ele tem que ter competências específicas, ele tem atribuições que são só dele. E o enfermeiro tem um papel muito importante, na minha opinião, que é o de coordenar. E o coordenar o todo. Ele é, na verdade, um profissional que ele é o elo entre o paciente e toda essa jornada do cuidado. Então, a beleza da profissão, na minha opinião, ela vem com esse pilar de coordenação do cuidado como um todo e dessa articulação entre toda a equipe e da ciência envolvida neste fazer, né? E se as pessoas enxergarem e tiverem clareza de que o papel da enfermagem qual não tem porquê, né, isso não ser atrativo, na minha opinião. Ela é vital, ela é essencial, é uma profissão linda e que sem ela é impossível de seguir o processo do cuidar, né, e o processo de saúde. Eu acho mais 5 minutos eu vou me candidatar ao curso de graduação de enfermagem. Michele, aí tem a formação por causa influenciada pela história do seu pai, mestrado, doutorado. E o que te fez, então, sair da cadeira da assistência e pular para a cadeira da gestão? Como que funcionou isso? Eu vou dizer que até hoje eu ainda sinto falta do cuidar ali direto, né, dessa assistência. Eu falo que eu aprendi muito, não só do ponto de vista científico, técnico, em todos os meus anos de assistência direta na oncologia, mas eu aprendi muito a ser um ser humano melhor, né? A ter empatia, porque cada paciente é um paciente, cada história de vida é uma história de vida, o processo de doença de um é sempre diferente do outro, mas o que começou a me instigar a fazer essa transição, né, de deixar esse cuidado e essa assistência, que é algo que eu sempre vou ser apaixonada, foi a possibilidade de usar tudo isso que eu aprendi para que eu pudesse contribuir com a formação de outras pessoas,
né? Então, olhando, né, para a minha carreira na frente da docência, por exemplo, né, na graduação de enfermagem, na própria residência multiprofissional com a tutoria, onde a gente faz a tutoria dos residentes, é ter a possibilidade de usar tudo aquilo que eu aprendi e eu poder contaminar positivamente esses alunos para que eles possam continuar semeando essa semente que eu acredito que é tão potente, que é a formação e a educação desses profissionais. E a gestão acabou vindo junto, né? E para mim tem sido um processo de aprendizagem muito grande, porque a gente, enquanto gestor, eu falo que, na minha opinião, o maior desafio de um gestor é desenvolver pessoas. E isso vem atrelado a muitos desafios, mas você poder olhar para uma pessoa que você investiu, você desenvolveu, você passou a experiência que eu tinha, ou o que eu vivi quando eu estava ali sentada na outra cadeira, e olhar tempos depois e ver o quanto aquela pessoa se desenvolveu para performar dentro do escopo dela e do cargo, seja ele qual for, eu falo que não tem coisa mais gratificante da gestão do que você poder, de fato, contribuir com o desenvolvimento de outras pessoas e, de novo, para que essas pessoas possam levar a semente da importância que tem de você fazer uma boa gestão de pessoas, de você liderar e de você não abrir mão de algumas premissas e princípios que, de fato, podem transformar o mundo. E quando eu digo mundo, eu não estou dizendo o mundo é muito grande, mas eu acredito muito que um líder ele pode transformar o seu mundo e o mundo de quem está em volta. Então, eu falo que a liderança veio junto, né, com essa questão do ensino e de poder trabalhar a formação dessas pessoas, e eu tenho aprendido muito com ela. E como a formação em enfermagem fez com que você fosse gestora, assim? O que a formação em enfermagem ela melhora na sua carreira como gestora? Ela contribuiu com certeza, né? Porque o enfermeiro, uma das atribuições do enfermeiro é liderar. É liderar uma equipe, né? Uma equipe de técnicos, é liderar no sentido de ser o profissional que acompanha 24 horas o paciente e que faz essa interface, essa ponte com os outros profissionais da área da saúde. É liderar no sentido de liderar o cuidado desse paciente, de planejar esse cuidado, de planejar a assistência. Então, a organização do enfermeiro. Eu falo que tudo isso contribuiu muito para esse meu caminho na gestão, porque são habilidades, competências que são comuns, tanto para o enfermeiro quanto para um gestor. Eu imagino que, ocupando o papel de gerente, né, de ensino, são muitas as tarefas e deve ocupar, inclusive, a maior parte do tempo. Mas você também não abandonou a questão da docência, né? Sente falta ainda da assistência, mas acho que aí é muita coisa para alinhar ao mesmo tempo. E tem a orientação também da residência, né, se eu não me engano. Isso é para poder ter esse gostinho de poder ensinar, de ir à frente? O apego à orientação é isso? Sim, sem sombra de dúvida. Oriento também, né, o TCR, que é o trabalho de conclusão dos residentes. A gente faz um trabalho também de orientação desses residentes, né, para o trabalho. E, sem sombra de dúvida, eu tenho muito isso, é uma outra paixão, um outro amor meu, né, que é ensinar. É algo que eu sempre conto para as pessoas que eu tinha uma dificuldade muito grande de falar em público quando eu entrei na graduação. E na faculdade que eu fiz, a gente não definia quem era a pessoa que ia apresentar os trabalhos. A pessoa era sorteada. E acreditem vocês, eu fui sorteada em todos os trabalhos de todas as disciplinas. É verdade isso, gente. Ela já estava te treinando já. E eu lembro que no primeiro semestre eu
travada, eu não conseguia falar. Depois eu fui pegando gosto por isso. Eu lembro quando eu cheguei no 5º semestre, eu tive que fazer uma apresentação de um caso clínico que naquela época era muito complexo para mim. Eu ainda estava num processo de formação. E quando terminou, a galera, assim, batendo palma, o professor, Michele, você arrasou. Eu olhei e falei assim, eu gosto de fazer isso. E aquilo ficou enraizado em mim. E como enfermeiro, a gente educa muito também, o tempo inteiro. Você ensina, você não ensina só a equipe, você ensina o paciente, você ensina o familiar, você ensina o cuidador, né? Você faz a orientação, a educação, né? E ali eu descobri um novo amor. Então, para mim, é muito importante. Eu aprendi a ter esse gosto por dar aula. E o que me motiva muito é isso, é eu poder plantar uma sementinha, né, e ficar ali. Eu falo que se eu tiver 30 alunos, um deles eu plantar a semente e carregar, eu já considero que eu cumpri o meu propósito. Eu ia até perguntar isso, né? Dentro da docência, da graduação em enfermagem, principalmente, né, que são os alunos que estão começando, né, na carreira, existem muitas possibilidades de atuação na enfermagem. O que você faz nas aulas, assim, para plantar essa sementinha na cabeça deles e falar sobre as inúmeras possibilidades de carreira dentro da enfermagem? Eu procuro sempre trazer um embasamento teórico, científico, que é muito importante, mas tentando usar métodos muito diversos, né? Hoje em dia a gente tem a metodologia ativa que contribui muito para esse processo de aprendizado. Eu acredito muito que o aluno ele está no centro deste aprendizado. Então, quanto mais ativo for, melhor. Então, a cada aula, a gente tenta levar uma coisa diferente, traz esse embasamento, sempre traz uma atividade ativa, né, para poder contribuir nesse processo de assimilar, até porque a disciplina que eu ministro é a disciplina de oncologia, e todos eles se queixam de que é muito complexo, é muito difícil. Para mim, é tudo lindo, maravilhoso, fácil, né? Falo, professora, você fala com uma tranquilidade. Mas é porque eu faço isso, estudo isso há muitos anos. Então, tento trazer também de uma forma que seja simples e com muito compartilhamento do que eu vivi na prática. E o feedback que eu tenho tido é o quanto isso contribui. E quando eles chegam na época do estágio, eles conseguem enxergar no estágio também aqueles exemplos que a gente trouxe para a discussão da vivência, da prática, da experiência, colocando e aplicando ali durante o período de estágio no cuidado do paciente. Eu fico imaginando que, assim, quando a gente está na graduação, a gente não sabe muito bem para que lado vai seguir ainda, né? E esse enfermeiro está começando, né? O quanto a Michele deve também influenciar, pode ser oncologia, né, Michele? Puxar um pouquinho para isso. E como que a gente ajuda também esse aluno a decidir que caminho seguir. A gente percebeu, você foi muito no lado da paixão. Eu gosto disso, vou seguindo aqui. É um meio, tem outras maneiras? Como que funciona isso, Michele? Sim, acho que a paixão é isso. Às vezes você tem o contato com a especialidade e aí você se identifica de uma forma que você fala, é isso que eu quero fazer. Assim como pode ser que o aluno vai passando pelas disciplinas e fala, ixi, eu gosto disso, eu gosto daquilo outro. Então, acho que a paixão é uma forma, sem sombra de dúvida. Mas acho que os alunos, eles também precisam ter esse olhar crítico, vamos dizer assim, e aproveitar todo o momento que eles tiverem de vivência, não só teórica em sala de aula, mas muito na experiência prática. E aproveitar cada segundinho daquele momento em que eles estiverem dentro do serviço, seja no SUS, né, numa unidade básica de saúde, numa UTI, num centro cirúrgico, enfim, né, na radioterapia. E sempre estar atento àquilo que realmente ele se identifica. E às vezes, vai passar por todos esses campos de estágio e ainda assim não vai decidir. E aí muitos vão para uma unidade de internação clínica ou cirúrgica e aí futuramente consegue fazer essa definição. Mas eu acredito muito que você entender e conhecer o papel do enfermeiro naquela especialidade, independente da que for, contribui muito nesse processo decisório. Até porque, como eu disse, o enfermeiro ele se forma, ele é um profissional generalista.
né? Então, eu vou ter enfermeiro que está se formando e que vai trabalhar lá numa unidade oncológica. Eu vou ter enfermeiro se formando e vai trabalhar, né, numa emergência. Vai trabalhar numa unidade de coleta, num centro diagnóstico. E aí, às vezes, é depois desse momento que a pessoa se identifica. Mas eu sempre acredito que você ter o conhecimento sobre a atuação do enfermeiro na especialidade ajuda muito no processo de decisão. A gente está falando bastante aqui, né, sobre a questão das atribuições, né, de liderança, da enfermagem e o papel deles, né, dentro dos hospitais também. Mas eu queria entender um pouco, assim, quais outras contribuições você acha que a enfermagem pode levar que vão além dos hospitais? Quais são essas outras possibilidades de carreira? Perfeito. Existem outras frentes, né, que o enfermeiro ele pode atuar. A gente tem a possibilidade aí na indústria farmacêutica, que é um mercado que tem crescido muito nos últimos anos. Então, a área científica, a área de treinamento, né, nas indústrias, com os novos medicamentos que chegam, a necessidade de levar essa informação. Então, a indústria farmacêutica é uma possibilidade. Uma outra possibilidade, e que está crescendo demais e tem uma carência muito grande de profissionais, é a área de pesquisa clínica. Então, os estudos que são feitos para novas drogas, e isso é em diversas especialidades, não só na oncologia. Existe uma necessidade muito grande, né, de profissionais para atuarem na pesquisa clínica, né? A pesquisa clínica tem ali todo um processo regulatório de captação de pacientes, de condução desses pacientes que são recrutados. E em cada uma dessas etapas é necessário profissionais especializados, sim, mas profissionais da área da saúde, né, que possam atuar e se especializar ao longo do caminho. Então, além da indústria farmacêutica, nessas frentes que eu comentei, tem também muito a possibilidade de atuação na área de pesquisa clínica. Além da docência, que também, né, é uma frente, a área de educação. Existe também muito as empresas de dispositivos médicos, que também têm crescido, né, a possibilidade de atuação desses enfermeiros, por entender muito também e ter um conhecimento assistencial. O fato de você ter esse conhecimento, ter conhecimento clínico, ter o conhecimento do cuidado na prática, contribui muito também para a atuação. Então, é uma outra frente que permite, né, que os enfermeiros atuem. Eu fico pensando assim, a gente percebe que muitos enfermeiros hoje buscam também a área de gestão, de certa forma, de liderança. Eu não sei se é uma impressão minha, mas aparentemente o mercado tem olhado para a enfermagem com esse potencial, né? Talvez esse reconhecimento. Na indústria farmacêutica, ele pode ser um líder, uma referência ali, isso extrapolar além da clínica, do hospital, para poder ter essa atuação em outras frentes. Isso é uma realidade já? A gente consegue perceber esse reconhecimento do mercado como oportunidade de trabalho para o enfermeiro que vai além ali, né? Além da pesquisa dos hospitais? Sim, com certeza. Justamente por essa formação desse enfermeiro, né? É óbvio que logo que você se forma, é isso, você não tem a experiência, a vivência, mas em muito pouco tempo atuando, né, no hospital, no ambulatório, enfim, você aprimora muito essas competências numa velocidade muito grande, né? Em muitos casos. E isso é um diferencial. O fato de você ter essa questão da liderança, da gestão, isso abre muito à frente dessa atuação, não só dentro dos serviços de saúde, mas em outras frentes, como as que eu comentei. E além dessas características, né, de liderança, gestão, quais são as outras características que você acha que são essenciais para um profissional de enfermagem ter e poder atuar no mercado? Ele precisa ser muito organizado, né? É crucial. Você precisa ter essa organização, ter planejamento, precisa ter empatia, precisa ser humano,
Parece meio clichê falar isso, né? Ou falar como você vai cuidar de alguém e você não vai ser humano. Mas a humanização do cuidado, independente do nível de cuidado, se é primário, se é secundário, se é terciário, ela é crucial, ela é importante. A gente precisa lembrar muito disso, né? Com essa era aí do inteligência artificial, que vem muito e que vai apoiar muito, eu acredito muito. A gente ainda vai aprender muito e usar isso muito ao nosso favor, mas a gente não pode esquecer que somos seres humanos e cuidamos de outros seres humanos, né? São pessoas. Então, é muito importante a questão da humanização, além da liderança, além da questão de você ter esse raciocínio clínico e crítico o tempo todo, de você ser inconformado, né? O enfermeiro ele precisa ser inconformado, porque isso vai permitir que ele sempre busque o novo, né? Ele sempre vai estar ali incomodado, mas isso e aquilo, eu posso fazer isso diferente? E aí ele vai saber buscar esse conhecimento também em fontes que de fato são seguras e que trazem um cuidado seguro em toda essa jornada do paciente. São assim, competências que são crucial para você ser um bom enfermeiro, na minha opinião. Só para eu te deixar numa saia justa, qual que você acha que você precisou mais desenvolver, né? Porque algumas aptidões são natas e outras a gente vai desenvolvendo. Eu fico colocando, por exemplo, se eu precisar de organização, eu precisei desenvolver isso. Tem algo que você fala, não, isso aqui eu fui aprendendo na faculdade, com a prática, eu fui desenvolvendo isso com o tempo? Com certeza, né? A questão da liderança, embora você aprenda, mas isso é algo que você precisa de tempo, né? Você poder desenvolver essa liderança e você se tornar um líder nato, como alguns falam, são poucos que já vêm com essa característica bem desenvolvida. Isso é algo que você precisa de tempo, de vivência, de experiência. Eu sempre fui uma pessoa organizada, então esse não era uma competência. Acho que eu fiquei pior, porque enfermeiro, né? A gente é tudo sistemático, não gosta que saia um negocinho do lado, não, tem que ser assim, tem que ser assim. Mas, na minha opinião, a questão da liderança é algo que eu aprendo até hoje e desenvolvo até hoje. E agora, voltando no tempo, assim, se você pudesse voltar lá no tempo, encontrasse a Michelle fazendo a faculdade, você repetiria a sua escolha por enfermagem? Sem sombra de dúvida. E qual conselho, se você encontrasse ela, o que você falaria para essa Michelle? Eu falaria para ela que é um caminho árduo e que para a gente poder manter essa bandeira da enfermagem e ter a enfermagem no lugar que ela merece, a gente precisa sempre, sempre, sempre estar disposto a se dedicar, a se comprometer e a contribuir. Porque apontar os defeitos é fácil, mas a gente tem que estar disposto sempre a contribuir para o desenvolvimento da profissão, para que ela sempre esteja no lugar que ela merece estar. Bom conselho, né? Eu achei já bonito. ter anotado, ainda bem que está gravado aí. E para os alunos, tem algum conselho que você costuma dar, Michelle? Olha, eu costumo dar o conselho para eles não desistirem, porque é um caminho árduo, né? E que, como eu disse, somos pessoas que cuidamos de pessoas. Então, existe uma sobrecarga, né? Não só física, mental, principalmente no início da carreira. Muita, dependendo da especialidade ou da área que você vai trabalhar, é tudo muito, muito novo, diferente, aquele turbilhão de informações. Você é a pessoa responsável pela unidade, pelo cuidado, pelo planejamento, pela organização. E, às vezes, assusta, né? Quando o aluno ele vai para o campo de estágio, por exemplo, que ele começa a enxergar essa magnitude, às vezes isso assusta e às vezes até a pessoa pode olhar e falar assim, nossa, será que é isso mesmo? É muita coisa.
Então, o que eu sempre digo é, não desistam porque vale a pena, vale muito a pena e a gente tem a oportunidade de contribuir. É isso. E pensando um pouquinho, para a gente se arriscar aí no futuro, né? Como que você imagina a enfermagem aí, o papel da enfermagem, se tem algumas mudanças que a gente pode perceber no Brasil aí, na atuação do enfermeiro de maneira geral? Eu acho que tem muito ainda a gente desenvolver e crescer e fortalecer mais e mais a profissão. Mas eu só acredito que isso acontece unindo forças. Então, trabalhando em conjunto, né? Independente da especialidade, claro que cada especialidade tem a sua peculiaridade, né? Tem as suas necessidades em termos de formação, capacitação e até mesmo de atuação, dependendo da área. Mas eu acredito muito que o quanto mais uma enfermagem unida, e eu não falo isso só da boca para fora, quanto mais unido e mais atuante e defensor desta bandeira e sempre priorizando, né, e não esquecendo o propósito da atuação de um enfermeiro, da solidez da profissão, de ter a ciência como sua aliada, eu acredito que a enfermagem brasileira tem muito a se desenvolver ainda. Assim, eu acredito muito nisso, que as pessoas têm o poder de transformar as coisas, né? E os enfermeiros têm essa capacidade porque eles fazem isso diariamente, independente de onde eles estão atuando. Então, é isso. Legal. A gente agora está indo para o nosso final, né, da nossa entrevista. E aí agora a gente vai fazer algumas perguntas mais pessoais para você. Então, uma pergunta que a gente sempre faz é uma indicação de algum livro, algum filme que todo profissional de saúde deveria ver ou ler pelo menos uma vez assim na vida. Tem um filme que eu passo para os alunos na minha disciplina, porque eu acredito que ele é mandatório, que é um filme super antigo que chama Patch Adams. Não sei se vocês já assistiram. Eu já ouvi falar, mas eu nunca assisti, não. Não é da sua geração, mas eu já vi, eu pode... É um filme que ele traz muitas coisas, mas o grande objetivo de passar o filme para os alunos é de sensibilizá-los da importância da humanização do cuidado, independente do cenário que eles estejam inseridos. É um filme muito tocante, vale muito a pena. Vou anotar, eu não lembro o ator, acho que é Robin Williams. Robin talvez, Williams. Né? É muito bom, vale a pena mesmo. Vou assistir no final de semana, então. Bom, e tem alguma habilidade que não está no currículo hoje, que você usa todos os dias, Michele? Tem. A resiliência, certamente. Um enfermeiro precisa de resiliência, um gestor precisa de resiliência e um educador também. Boa, isso é verdade. Quando você olha toda para a sua trajetória, assim, o que te dá mais orgulho? O que me dá mais orgulho é de que é uma escada, né? Eu olho para a minha trajetória e eu vejo ela como uma escada, como a trajetória de qualquer pessoa. E eu tive um marco em cada degrauzinho que eu fui subindo, sempre recheadas de muitos desafios, mas também sempre com muita determinação e resiliência, e sempre rodeada de pessoas que acreditaram em mim e sempre estiveram ali por mim. Então, é isso. Bom, acho que para a gente fechar aqui, tem algum legado que você pensa em deixar, Michele? Olha, o legado que eu procuro deixar, que eu penso em deixar, quando eu olho para essas minhas 3 frentes de atuação aí durante toda a minha trajetória, né, olhando para assistência, para a gestão e para a educação, eu penso em deixar a gentileza, porque é o que eu acredito muito, que com a gentileza, a gente, além de tudo que a gente conversou aqui, a gente consegue mudar, a gente consegue transformar, a gente consegue sensibilizar. E isso, para mim, é algo que faz a diferença no mundo de hoje, que é um mundo que está muito louco, é um mundo muito corrido, em que muita coisa está sendo esquecida, né, no todo,
seja no aspecto profissional, seja no aspecto pessoal. Então, eu espero que quando as pessoas lembrarem da Michelle, né, e olharem e falar, a Michelle deixou esse legado. A Michelle deixou a gentileza, né? A gentileza que eu digo não é só ser o gentil, é a gentileza no entregar, é a gentileza no fazer, é a gentileza no liderar, é a gentileza no contribuir, é a gentileza de formar essas pessoas e que elas possam levar isso junto com elas para o mundo, porque o mundo precisa de mais gentileza. Isso é verdade. Eu acho que é isso, né? Olha só. Inclusive, foi muita gentileza sua, tá, Michelle? Pelo menos por aqui, a gente sabe que nas outras atuações certamente, mas por aqui você deixou muita gentileza nas suas respostas, nessa participação com a gente, Sim, não é mesmo, Lívia? Obrigada. Obrigada por compartilhar suas histórias com a gente. Eu tenho certeza que esse legado está sendo construído de uma forma muito, muito boa. E obrigada, foi um papo bem inspirador, né? Principalmente para quem está seguindo essa área da enfermagem. Acho que é um exemplo incrível de profissional. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. Bom, então é isso, pessoal. Você que é da graduação, principalmente de enfermagem, tá aí um presente para vocês. Eu fico muito feliz com o nosso episódio. Ficamos por aqui. Muito obrigado.